conversar com os gregos, acaba que deve ajudar um pouco, né? Poderia perguntar, né? Falei, e aí, galera, tempo ou Tipo assim, aspecto? pelo menos tem um rumo, né? Tipo assim, não, muda, sei lá, mudou, ou a gente afirma que mudou, ou afirma que não, né? Uhum. Vamos ver, então, o debate dentro do grego koiné, né? A gente está pegando aí no primeiro século, mas antes de Cristo, depois de Cristo, né? Que é esse período do grego koiné, não é só no primeiro século, não. E as formas de se ensinar. Vocês vão ver aqui, deixa eu compartilhar minha tela, a forma mais comum, né? Ela até bem testada, de certa forma, de se ensinar tempo e aspecto verbal no grego, que é usando o livro no bom sentido, desse dinossauro do ensino do grego, que é o William Mounce, ou Bill Mounce. Ele vai então tentar explicar aspecto aqui, tempo e aspecto, que a gente está tentando entender, né, como relacionar no grego as questões de cronologia e as questões de ponto de vista, que é o aspecto. Então, aqui, é assim que ele vai explicar tempo e aspecto. Esse é o tradicionalzão. Ahn, Alguns dizem que está defasado, o meu orientador disse que está defasado, principalmente porque ele usa noções germânicas, né? Não germânicas, noções de Aktionsart, né? Do pessoal acadêmico alemão. Então, muito alemãozado, basicamente. É o que dizem a respeito desse método. Mas ele é bem, até, eu acho que ele é mais intuitivo, digamos assim. É por isso que muita gente e seminários do Brasil ainda ensinam exatamente isso que vocês vão ouvir agora. Tá em inglês, digam se vocês querem que eu, não sei, coloque mais devagar, e se o volume tá ruim. So just by way of review. One of the things, though, that is a bit confusing between English and Greek is how we use the word tense and time. In English grammar, if we talk about time, I'm talking about past, present, future. All right, that's simple. When I talk about a tense, I'm talking about a form of a verb that has a certain time frame. So if I talk about the present tense, I'm talking about the present tense form of the verb and the fact that a present tense verb indicates an action in the present time. We're going to find that it's a little different in Greek, but in English, that's how we use time and tense, okay? And I'm only going to say this once. I could say this with every chapter, every lesson, but I'm only going to say it once. The time frame of the verbs is from the point of view of the speaker and of the writer. Just because an action is present to Paul in 8065 doesn't mean it's present to me in this year. Okay, so the time frame of verbs is from the time frame of the speaker. That becomes really important when it comes to exegesis in certain areas. There is, however, one more thing that we need to really make sure is clear about verbs, and it's something called aspect. Now, we have aspect in English, but aspect plays a much more significant role in the Greek verbal system than it does in English. And so we just really need to make sure that you have a firm grasp on what aspect is. The basic definition of aspect is that it describes kind of action. Well, that doesn't help me. Well, okay. Let me give you an illustration. If I said to you, I studied last night, what did I just say to you? Well, it's and I studied, it was at night. Okay, but what is there about the portrayal of reality that I'm conveying to you in the phrase, I studied last night? Well, the fact of the matter is, I didn't tell you hardly anything, did I? I mean, there's a time element involved that it was last night, but I just simply say, I studied last night. I'm not giving you any details. I'm not letting you into my study time. I'm just simply saying this is the event. Okay, we call this the perfective aspect. In earlier editions of BBG, I talked about
it being an undefined action. And I still use the word undefined, especially when talking about aspect in English. But I'll tend to speak about the perfective aspect when I'm talking about Greek. What the perfective aspect, the undefined aspect does, it looks at the action as a whole. It's the simple way of looking at an action. It's viewing the action as a completed whole, as a snapshot, not a movie. One writer says it's like you're in a helicopter over the parade, looking down on it from the outside. I mean, these are all different phrases that people use to describe the perfective aspect, but it's a simple way. And you can have the perfective aspect in the past and in the present, and it's not specific to one time frame or the other. It's just a way of how do you look at an event? Do you look at it as a whole, as complete from the outside, not concerned about whether it was a process or not? Okay, that's all called the perfective aspect. So I studied last night. Now compare that to the phrase, I was studying last night. Well, that's really different, isn't it? It's nuanced, but it is clearly different. When I say I was studying last night, I'm inviting you into the process. I'm inviting you into the action. I don't want you in the helicopter over the parade. I want you in the parade with the parade walkers. You're not looking at the action as a whole. You're looking at the action as a continuous, and that's the word I tend to use for English. I used it in earlier editions of BBG. The technical term for this is imperfective aspect. So perfective is looking at the event as a whole from the outside. Imperfective is looking at an event from the inside as part of the process. It's a movie, not a snapshot. Lots of ways to explain it. Those are the two basic aspects that we have in English and in Greek. The perfective as a whole, the simple, undefined, and the imperfective aspect, the continuous inside the event looking. Now, it's going to take you a while to kind of get a feel for that in Greek, so be patient. But as you get further and further into Greek, you'll realize how tremendously significant aspect is in Greek. Again, more significant in the Greek verbal system than in the English. So just to make sure we're clear on how you form this in English, here's a chart, and you have perfective and imperfective, and then the columns are present, past, and future. The simple, the undefined is I study, I studied, I will study. The imperfective is I am studying, I was studying, I will be studying. So hopefully that kind of helps you get the English organized. Beleza. Uma coisa interessante nessa explicação é que ele não trouxe um terceiro aspecto que outros gramáticos costumam trazer, que vocês já ouviram falar, ao aspecto estativo. Ele preferiu ficar só com perfectivo e com imperfectivo. Ele chamou o perfectivo de indefinido. Isso aqui vai ser importante na hora da gente comparar outras metodologias. Ele chamou o imperfectivo de contínuo. E esse chart que ele trouxe aqui é legal, a gente pode até trazer para o português. Deixa eu ver aqui, eu parei antes da hora, será? Deixa eu ver. And so is the indicative mood. And the understanding now, minor commentaries that'll say, well, this is they won't use this language, they'll talk about the aorist tense, but that's in a few chapters. But basically what they're saying is because this verb expresses the perfective aspect, it must be an event that happens instantly in point in time. And I've read really good commentaries that make that mistake. Well, if I were to describe a punctiliar event, bat hitting a ball, I would most certainly use the perfective aspect to do it. However, I can use a perfective aspect to describe lots of different kinds of actions. It doesn't have to be punctiliar. The perfective can do other things. So just be gracious towards these commentary writers, and that's what they were taught.
And thankfully, we've been able to fix that misunderstanding now. But just because it's a perfective aspect does not mean that it's necessarily punctiliar. Okay, let's continue on. Explain it. Ok. Those are the two. Isso foi importante. Então, ele falou que nem todo perfectivo é imediato e pontilhar, não é só necessariamente um ponto naquele, um snapshot, como ele falou, pode ser a ação como um todo, de forma mais ampla do que somente um momento exato, um microsegundo, é isso que ele está dizendo. Deixa eu ver onde mais no vídeo vai ser Mal útil. ele, Diga. mal ele sabia que alguém ia estar falando a mesma coisa dele para ser gracioso com ele, que ele ia estar É, errado. é verdade. Assim, é interessante que, mesmo isso sendo o mais, vamos dizer, o método mais antigo de se ensinar aspecto, vamos dizer assim, da academia moderna, né? Ele já tem, de fato, alguns melhoramentos, né? Ele mesmo falou que houve comentaristas que estavam trabalhando com conceitos gramaticais defasados. Embora hoje acreditem que a gramática dele seja defasada. Mas que bom, a gente vai evoluindo, a gente acha que está evoluindo, né? Que às vezes a gente acaba caindo do cavalo para outro lado. From the outside. Então, acho que ele vai dar exemplos aqui. Aqui ele vai falar da forma do verbo. Beleza. Então é isso. Assim que ele explicou e é assim que ele escreveu no livro dele essa explicação. Ele disse que os verbos têm tenso. Eu não sei como é que é no português, a gente não fala tenso, né? Mas tense. E ele fala assim: gramáticas gregas não usam tense como no inglês. Porque no inglês, tense é tempo, é cronologia, e no grego, tense inclui tanto aspecto quanto cronologia. Então ele falou, na gramática dele de grego, time descreve quando a ação ocorre. Isso aqui é importante também porque ele falou assim, ó, lembra que é a ação do falante imediato do texto. Então, vamos dizer que eu escrevi Vitor falou que Breno disse que tinha lido o livro. Você tem uma frase, vamos dizer assim, colocada, né, dentro de outra frase. Você tem o aspecto, ele vai pegar principalmente o que o Breno, a frasezinha do Breno, né? Breno disse que tinha lido o livro. Então, esse é o tempo, digamos assim, que a gente tem que olhar. E aí depois você vai para fora, semanticamente, daquela frase, e aí você analisa o tempo que o Vitor falou. Então, o Vitor disse que Breno, entendeu? Então, tanto o Vitor quanto o Breno têm seus próprios tempos de fala. E é isso que ele está querendo dizer. Quando a gente está lendo o texto bíblico, a gente tem que dar o zoom in e o zoom out apropriados para a gente poder traduzir. Isso Hum, acontece também no, nas outras línguas, né? essa Ou não? parte, sim, sim. E isso são exercícios de voz direta e indireta, né, que a gente fazia no ensino fundamental. Se o Vitor falou, vamos dizer, o Vitor falou, aí Tipo você coloca assim, entre poderia aspas. estar. Estudo Aham. agora, eu estou estudando agora, entre aspas. Na hora que eu transferi isso para a voz indireta, Vitor falou que estava, aí eu já joguei para o passado, estudando Hum. naquele momento. E aí o próprio verbo que você está se referindo, que é o falou, pode também ter o seu aspecto. Tipo, o Vitor estava falando e é isso, né? Tipo assim, cada. Exatamente, exatamente. Então a gente tem que entender o level, né? Qual é a camada que a gente está analisando. Tá, aí ele falou tempo, ele distinguiu então tenso de tempo. E ele falou que tempo no inglês, ele vai falar, né? Que tem a ver com o ponto de vista de quem fala ou escreve.
E aí ele diferenciou esses dois de aspecto. E ele falou que aspecto indica o tipo de ação. Até aqui eu acho que está universal. Assim, todo mundo fala que aspecto é isso. É o ângulo, é o tipo da ação, né? E aí ele jogou perfectivo e imperfectivo e chamou o perfectivo de indefinido e imperfectivo de contínuo. Beleza? Só que já está complicadinho aqui porque no vídeo ele falou, olha, tem o perfectivo pontilhar, quer dizer, é o momento que você bate o bastão, né, no beisebol, aquele momento do contato. Pontilhar. Não é tão indefinido isso, né? Porque é tão micro, tem um zoom, parece, tão forte ali. Então já fica meio complicado falar que é indefinido. Mas eu entendi o que ele quis dizer. Ah, e aí ele colocou um exemplo em Marcos 8:34. O verbo que eles neguem-se a si mesmo, né? Deixe que neguem e carreguem a sua cruz. Esses dois verbos são perfectivos. Segundo a definição dele, então, eles são indefinidos. Eles veem a ação como um todo. Enquanto siga-me é imperfectivo, então é mais contínuo. E aí ele falou, o aspecto desses verbos não dizem muito sobre a natureza dessas ações, a não ser que elas vão acontecer no futuro. Olha aí. Fala. Oi, Então ele tá dando exemplo aí falando que negue é perfectivo e siga-me é imperceptível, imperfectivo. certo? Imperfectivo. Mas por quê? Me pareceu parecido. Não no inglês, né? Ele está dizendo que no grego, os verbos, as formas verbais, quando ele está lendo Ah, do Novo Testamento, claramente marcam aspectos diferentes. É isso que ele está querendo dizer. Desculpa, ele não deixou isso muito claro também. Mas aí ele diz, olha, no inglês, nessa tradução do inglês aqui, não mostra essa diferença de aspecto. Ela nivelou tudo. Parece que é tudo, parece que é tudo com tudo indefinido. Parece que é tudo perfectivo aqui. Tipo assim, se eu quisesse fazer uma tradução que deixasse isso mais claro, seria algo tipo assim, que ele fala aí, né? Então, negue-se. deny themselves and take up their cross and start following me. Seria tipo Ótimo. isso Essa é uma para. opção. Start following me, be always following me, Entendi. or be following me. Exato. Exatamente. Aí até falou. O paralelo em outro texto do Novo Testamento, né, essa passagem paralela, deixa mais claro que essa negação é diária, de se negar a si mesmo. Porque ele coloca esse prefixo kath antes do arato. E aí, não só kath, desculpa, o kath é mero, a cada dia, para torná-lo contínuo. Aí o tense mudou ou não? O texto mudou. O aspecto. Aí ele começou a ser imperfectivo nessa outra É passagem. porque take up no grego de Marcos, ele está dizendo que era Meio que uma vez, assim, mas. exato. Ó, ele está dizendo que o take up era perfectivo em Marcos e em Lucas, take up, o grego. Acho que ele continua sendo perfectivo, mas pelo menos, tá vendo aqui, ó, não foi o verbo que mudou, foi o contexto. Adicionaram palavrinhas para indicar continuidade. Então, o verbo continuou indefinido, digamos assim,
mas por conta de extras, palavras extras, todos os dias, a cada dia, aí transformou semanticamente numa frase contínua. Olha aí, de aspecto contínuo. Então, E é aspecto por é muito isso, semântico, é isso que é difícil. e aí, assim, ele quis dar esse exemplo para meio que falar que o perfectivo não consegue dizer muito sobre a natureza do evento. Que ele, Exato. essa última frase aí. Exatamente. E aí ele vai para E Marco. o, e o imperfectivo consegue mais, de certa forma. Ah, ele é mais específico, sim. Consegue mais, sim. Marcos 15:19 vai falar de uma cena contínua, uma cena envolvente, o leitor está transportado para o momento da paixão de Cristo. Então estavam batendo nele e tudo mais. E aí ele falou, olha, a impressão que você tem é que isso estava acontecendo de novo e de novo, mas na hora de falar cuspiram, pode ser que o leitor não entenda que o cuspir também era repetido. Mas o verbo, a forma verbal ineption, é explicitamente imperfectivo. Então, ele poderia, até a NVI aqui, né, a NIV falou de novo. Ah, olha aí, interessante. De novo, eles bateram na cabeça e cuspiram. Aí fica ambíguo Legal. se eles só bateram de novo, ou se eles bateram de novo e cuspiram de novo. A Entendi. sintaxe E aí, Então, quando é perfectiva, agora eu acho que eu entendi. Ele fala de ser pouco específico, na minha cabeça estava sendo mais, mas não é, né? Então, perfectivo é tipo, eu só sei que aconteceu. Eu não sei quanto tempo durou, se repetiu, ou se nem sei se acabou, talvez vai acontecer de novo, mas eu sei que aconteceu, perfectivo. Aí exato. o imperfectivo é tipo assim, é imperfectível. Então, talvez estava acontecendo constantemente, talvez aconteceu e durou um tempo, talvez ainda está acontecendo. Não é passado necessariamente. Então, talvez vai estar acontecendo ou vai acontecer e parar de determinada forma. Então, o imperfectivo, ele tem mais definição, né? isso. Agora eu Boa. entendi. Excelente explicação e resumo. O Breno usou a palavra inespecífico, não, ele falou uma coisa é mais específica que a outra. E é por isso que o Mounts usou a palavra indefinido. A mesma coisa que dizer inespecífico, né? Então é isso mesmo. O perfectivo é mais inespecífico e o imperfectivo é mais específico. Beleza? Se a Mas gente é usa o uma... imper... Pode falar. Não pode ir, Vitor, pode falar. Era só perguntando, se a gente usa o imperfectivo para o futuro, o significado semântico é só que vai durar um tempo? Seria isso? Que vai ser, de certa forma, um processo. Acho que, em termos de duração, ele não diz nada. Ele só diz que, do ponto de vista do falante, o falante quer colocar você na cena acontecendo no futuro. E é por isso que ele falou, no inglês, eu estarei estudando. I will be studying. É só isso. Não fala até quando que você vai estudar, não. Tem mais a ver com o intuito de te colocar na cena enquanto o bonde está passando. Então, a pergunta que eu ia fazer é, já entendi, o perfectivo ele é o mais fácil, né? Ele é um evento simples. Acontece, aconteceu, ou vai acontecer. O imperfectivo, todos os exemplos que a gente está dando, nós estamos usando o gerúndio, né? O passado, presente ou futuro contínuo. Mas é sempre o contínuo ou seria também, tipo, não é eu estudei, né? Mas eu tinha estudado. Hum, Eu tinha estudado, pois é. me dá mais informações, mas não é contínuo, tá? Mas é passado. Ou poderia ser futuro, talvez, tipo, eu vou ter estudado. Isso também é imperfectivo?
Não, é por isso que existe a categoria do estativo, Ah, que é, aí depende, na cabeça de alguns gramáticos, ela é a combinação de características do imperfectivo e perfectivo juntos, né? Para outros, ela é uma coisa terceira. Para outros, ela não é nem necessária. Mas, É, no caso, para esse cara aí não é necessário, porque se fosse a combinação, ia ser quase que só o imperfectivo, né? Porque o perfectivo não tem nem muito o que agregar, né? então, Aí eu não talvez sei o para que que ele isso seja faz. Ele vai, ó, lá no capítulo 25 é que ele vai falar do estativo. estativo. E aí eu acho que ele vai talvez dar exemplo ele, muito específico. Mas talvez veja o ele que a gente faz só, no tipo, português. O que a gente faz no português não é modificar o verbo para o estativo, é adicionar uma palavra. Estarei, né? Não, serei, não. estarei estudado. Ou serei. Mas a gente estava falando, eu estarei estudando. Muda. É, que a gente chama Não, de mas é ativo. porque também a gente, eu acho que eu entendi assim, não é que o imperfectivo seja o gerúndio, é que no português a gente está conseguindo descrever esse tipo de ação no nosso gerúndio, mas não é que o grego vê com o gerúndio e traduz para o gerúndio, né? Mas é uma ação de, É. A gente, essa igual conversa é você falou, né? complicada Dentro porque. da ação, tipo, você está na ação, tá? É porque a gente traduz a forma de falar, mas o lance é a forma de pensar, talvez, né? Tipo, não é que Exato. todo Linguística é muito complicado por imperfectivo, isso. não é que todo imperfectivo eu vou traduzir para o gerúndio, tipo, do inglês para o português. Tipo, studying é estudando, ponto final. Aí talvez o negócio é que no grego o imperfectivo não necessariamente o verbo estudar no imperfectivo não é necessariamente estudando, né? Talvez é só porque você está vendo a ação de dentro dela, alguma coisa assim, tipo, a forma de pensar é diferente. Pois é. Sim, e agora, linguística fica complicado porque tem linguistas que vão trabalhar com categorias etéreas, abstratas, de gramática, lá no céu. Essa categoria é a noção de imperfectividade. E essa outra categoria é a noção de perfectividade. E aí eles vão olhar para as línguas existentes no mundo e vão ver como que isso se encaixa. Então, essa é uma forma de você ver a linguística. Outra forma de ver a linguística é não presumir que existem categorias etéreas, sabe, no éter de substantividade, e só reconhecer que o grego faz uma coisa, o português faz outra, o inglês faz outra, e a gente consegue ter alguma noção de overlap quando a gente fala nessas três línguas e percebe que a gente está se referindo a mais ou menos o mesmo ponto de vista, o mesmo ângulo. Então, esses dois approaches da linguística fazem diferença nesse debate. Porque o que eu acho que está acontecendo aqui é que há gramáticos do grego que estão tentando, não sei, ver como é que o grego lida com aspecto, como é que o grego lida com imperfectividade e perfectividade. E aí depois como que o inglês faz e tal. Mas tem gente que simplesmente compara língua com língua e não língua com categoria etérea, entendeu? Eu sou mais desses. Eu prefiro comparar língua com língua, Hum, porque eu desconfio muito da categoria etérea. Quem que criou essas categorias etéreas de noção aspectual, de noção de perfectividade e imperfectividade? Foram pessoas de línguas de matriz indo-europeia? Foram semíticas? Eu acho que ainda a linguística ainda está tão no comecinho, é tão brotinho, que é difícil responder essa pergunta. Então, eu só comparo língua com língua. Então, eu acho legal, por exemplo, quando a gente fala no português, o português não faz o que o grego faz. O que o grego faz é chuchar informação de cronologia e de ponto de vista, né, que é aspecto, na mesma palavra, em uma palavrinha só, na mesma morfologia.
O português não faz isso, né? Eu estarei estudando. O mais perto que o português faz do grego é só falar assim, estudando. Mais nada, fala mais nada, só fala estudando, ou estudarei, ou estudei. Mas a gente costuma adicionar palavrinhas, a gente costuma adicionar o verbo estar, a gente costuma adicionar o verbo continuarei. O português ele puxa mais elementos gramaticais aí, elementos morfológicos, né? Mais lexemas, palavrinhas, para dar ideia de aspecto. O grego às vezes faz isso, ele acabou de fazer aqui, ó, Lucas 9:23. O grego às vezes te joga essas palavras extras, mas ele não precisa fazer isso. E aí, olha só, falando em termos europeus, de mentalidade europeia, aí o Mauss vai explicar o que é o tal do Aktionsart. Ele fala, olha, é uma palavra germânica que descreve como que os verbos passam algum significado. Deixa eu ver aqui. Pois é, e aí ele simplesmente fala, olha, a gente deve usar a tal da Aktionsart. E aí passa para a próxima. Então isso aqui vocês não vão ver acontecer em gramáticas mais modernas, tá? Isso aqui simplesmente vai ser retirado. Eles não querem usar essa categoria germânica. Mas o que ele está querendo dizer é que dependendo do tense e do aspecto, poderia o mesmo verbo ter um significado e outro significado. Ele É está isso? dizendo, ele tá dizendo que a gente tem que considerar tense, como algo muito importante nos verbos indicativos do grego. E isso é um grande debate. Muitas gramáticas, até as gramáticas que não seguem a do meu orientador, vão falar que o tense não é tão importante assim. Então, o Aktionsart vai considerar muito importante tense. Mas outras vão dizer não é muito importante, e o meu orientador vai dizer não é importante nem um pouco, nem existe essa categoria no verbo indicativo. Beleza. Então, essa foi uma forma de explicar verbos tensos no grego. Me digam aí quando eu tenho que parar, porque a gente só teria 10 minutos. A gente pode depois continuar na semana que vem. Mas eu acho que dá, com esses 10 minutos, para ver na ordem cronológica das coisas, uma outra forma de ensinar aspecto verbal, que é o Dr. Fanning. Fanning é um grande exponente, né, da gramática grega, e ele e o meu orientador, Stanley Porter, eles debatem muito, né? Virou um grande debate por anos, as formas dos dois pensarem gramática. Então, essa é a forma do Fanning pensar gramática. Greek verb tenses, it's an important part of the verb system in Greek for understanding what's going on and how the language communicates meaning. In many ways, it's like what we are familiar with intuitively in English, but there's some differences too. One of the main things is that when you talk about tense with the Greek verb, it's not primarily focused on time or location in time like past, present, future. That's a part of the meaning of the tense, but it's not the primary element. If I, say, Desculpa só esclarecer, quando ele estava falando de tense, o que ele quer dizer é a forma morfológica do verbo na página, tá? É isso que ele está chamando de tense. yesterday I was sitting with my friends in Starbucks. To say I was sitting is a focus on something that occurred prior to right now when we're discussing this, when we're reflecting back on that. I could reflect forward. Tomorrow, I will sit with my friends in Starbucks and we'll have a great conversation. Or it could be something going on right now. As I'm sitting here talking to you, here's how I'm feeling. So it's a time frame or location in time relative to the time when I'm describing it. And that's important in English. It's important in part of the Greek verb system.
But the more important factor in the Greek verb is what's now known as aspect, verbal aspect, which is a technical term for how the speaker wants to present the action, how he views the action in keeping with his purpose in describing it in a certain way. And one of the difficulties in working with aspect is that it's interwoven with a whole range of other factors in using the verb in a tremendously complex way. And the history of people coming to understand what that's all about has involved generation after generation of kind of peeling back the layers and saying, okay, aspect is different from this, and it's different from that, and it's different from this other thing, even though it combines readily and freely with all those things. And the combinations are predictable. They produce predictable patterns of meaning. But aspect on its own is one more narrow thing. It's one particular feature of meaning that can be distinguished from these others. And so the primary thing we would talk about for Greek verb tenses is that the tenses communicate an aspect or a particular point of view or a way of viewing the action. And then in some of the forms, the tenses in Greek communicate a certain time level or location and time, like I mentioned earlier. Esse é o debate, né? É isso que o Porter discorda, essa última parte. It's the predominant thing through most of the verb system. I do think that there's one tense in the Greek verb system, the future, that's pure tense, and it's not aspectual at all. It developed along a separate line, and so the future tense verbs communicate an action yet to occur. It's the future location and time. That's the point of the future. But apart from the future, I think all the others have some intermixture of aspect and then in some forms a temporal meaning as well. In the indicative, particularly, there's a temporal meaning. Pois é, ele falou que o futuro para ele não tem aspecto, ou seja, não tem ponto de vista, só tem informação cronológica. Eu não entendo como isso funciona, mas, enfim, essa é a posição dele. Pouquinho diferente, né? A nuance. E aqui nesse outro vídeo, a gente vai ver um flowchart que ajuda a gente, né? A Greek verb contains both aspect and tense, or time. Unlike English, which is primarily tense-driven, the Greek verb is primarily aspectual. In this video, I'll introduce you to the concept of tense and aspect in English, and then explain their basic function in Greek. Tense is fairly basic and is fairly easy to explain to English speakers. Tense corresponds to the time an action takes place, either in the past, the present, or the future. In Greek, tense occurs in the indicative mood only. Outside of the indicative mood, for example, in the subjunctive mood, infinitives, or the optative, time is not grammaticalized within the verb. We'll address this concept of time in the indicative at a later stage. Desculpa, o que ele quer dizer com tenso ocorre no indicativo é que a forma verbal morfológica você pode extrair dessa forma verbal informações ou só de aspecto ou de aspecto e tempo, dependendo da sua visão, tá? É porque aqui fica parecendo que tenso é toda uma outra categoria, e não é. Tenso aqui é só. Então, nesse caso, eu olhando para o verbo, eu conseguiria, lendo esse verbo, identificar se ele está em algum momento no tempo, passado, presente ou futuro. Se você é da opinião que no indicativo a forma do tenso verbal contém tempo, sim. For example, in the subjunctive mood, infinitives, or the optative, time is not grammaticalized within the verb. We'll address this concept of time in the indicative at a later stage. Aspect, on the other hand, is a bit more complex than tense. You should recognize that aspect occurs to some extent in English. So, for example, the verb I ran versus I was running. Here, with two verbs both in the past time, we have two types of action. Our simple past, I ran, functions as a default category to describe an action in the past. I ran doesn't tell me much about the action of the verb.
Ó, comparem o uso daqui do termo default com o termo indefinido, né? Do mouse. Default, genérico, e o mouse está dizendo que é indefinido, ou qual que é a palavra que você usou, Breno? Inespecífico, né? Não específico, é. Isso, não específico. except that something happened. However, if you want to add a little bit more detail to the verb to describe the run, or perhaps to use this action to set up a larger narrative, you can say, I was running. When you compare the sentence, I ran yesterday, to I was running yesterday, you can hear how this last sentence, while also in the past, communicates something extra. Yesterday, I was running. It leaves something incomplete. Maybe we're expecting some more information, such as, I was running when I saw you in the park, or I went running after I went to the store. With the verb I was running, the action was happening, it was ongoing. In general, we use this aspect in English to describe an uncompleted action in the past. Linguists call this aspect the imperfective aspect, to describe the incompleted state of affairs contained within the verb. You should note that this is not to say that the action in the simple past, I ran, was also not ongoing. Indeed, it's kind of hard for the verb running to not be ongoing in some sense, just by the very nature of the verb run. However, when I say I ran rather than I was running, I've chosen to describe the verb as an unmarked, undifferentiated whole. The simple past is seeing the action as a whole, without communicating much more detail. The simple verb form is the default aspect, and linguists describe this aspect as the perfective aspect. In contrast, the verb I was running is marked for more information than the default past tense, and it implies some kind of continuation or incompleteness. Again, É quase como se um no signal, né? O default, o unmarked, é quando não tem rede, não tem eletricidade, e aí depois você tem os gates, né? O 01, que seja. Então, não tem gate, nada é ativado. Ah, e aí depois você tem um para a direita ou para a esquerda com o imperfective. Imperfective é zero. Eu não sei como é que funciona aí na cabeça o algoritmo de vocês, mas essa é a lógica. linguists describe this aspect as the imperfective aspect. There's one more aspect in Greek called the stative aspect, which is a bit more difficult to find a parallel in English. Stative aspect communicates a state of affairs rather than an action. For example, the statement, I have been forgiven, can be communicated in Greek through the use of a stative verb, rather than emphasizing either an unmarked perfective or an imperfective action in the past. This phrase communicates a state of affairs. I'm in the state of forgiveness. In the next video on tense and aspect, I'll explain how the perfective, the imperfective, and the stative aspects are formed in Greek and how they're used practically. Beleza. O outro vídeo que ele tem aqui é Paulo, extremamente todos os importante. exemplos que a gente está dando de perfectivo e imperfectivo, Uhum, a gente está usando o passado como exemplo. Então, eu corri ou estava correndo, por aí vai. uhum. Mas se não tem tense para indicar tempo, então a palavra no grego para a was running, que seria o verbo no imperfectivo, Sim. seria a mesma, exata mesma palavra para falar eu tô correndo? Uhum. Porque se não tem nada no verbo que indica tense, então a palavra usada para o passado e para o presente, na minha cabeça, ela é a mesma Sim, palavra. seria a mesma palavra, a mesma morfologia, a ponto de que, isso com a palavra isolada, você não sabe se é futuro, passado ou presente. Seria correndo, por É, exemplo, quase como se fosse correndo. correndo. É, correndo porque correndo dá a ideia do ângulo também, né? Do ponto de vista. Correndo pode ser futuro, pode ser passado, pode ser presente. Eu tava, eu vou. É, e tem Hum. aspecto, tem uma marcação de ponto de vista, que é um ponto de vista contínuo. Então Da- eles falariam tipo assim, eu correndo.
E aí, tipo assim, se ele não colocar ontem, amanhã ou hoje, você não sabe, tipo, o tempo. Eu correndo ontem, Exato, não sabe se eu meio estou homem das correndo, cavernas. estive correndo ou estarei correndo. É só eu Não me Entendi. correndo. surpreenderia se você fizer a pesquisa e o grego moderno tem isso, porque isso Talvez. é Ou muito então, ruim. como várias línguas fazem, o que tende a acontecer é que línguas muito aglutinadas, né, que tem coisinha demais envolvida aí, numa mesma palavra, elas tendem a diluir, elas vão se quebrando. E aí os sentidos vão sendo formados, conforme o tempo passa, por palavrinhas adicionais. Elas tendem a desaglutinar. Você, vós, me ser e tudo mais, vossa mercê, ah, é, é um exemplo contrário disso, mas em termos de informação verbal, por exemplo, o que acontece geralmente é que as palavras vão. Você vai, em vez de usar uma palavrona grande que modifica o finalzinho, e aí você tem 10 palavrinhas diferentes, o que costuma acontecer é você pega o comecinho da palavra, ela vira uma palavra genérica, ela não muda, e o que muda são novas palavras separadas ao redor dela. Na história, na cronologia, assim, pelo menos do grego e do português e tudo mais, é isso que costuma acontecer, porque é mais fácil aprender. É mais fácil você aprender um genérico, uma raiz genérica, e aí você vai. Por isso que o brasileiro Modificando fala ela eu com vou outra palavra, estar, né? em vez de eu estarei. Porque existe o estarei do português, mas se você pode falar estar e deixar o estar genérico lá e adicionar um vou para trazer o elemento temporal, por que não fazer? Então a tendência é isso acontecer. É mais democrático, digamos assim. Vou estar, fui, como é que é? Fui falar, vou falar, passado, futuro. Então, é isso que costuma acontecer. Deixa eu ver aqui. Ó, já passamos das 6. A gente pode começar aqui por esse vídeo. Deixa eu ver se é esse que ele dá It's o. communicated in Greek. Ah, ele é. Beleza, vamos terminar This com aspect esse. adds more information. Ele é um vídeo pequeno, de 2 minutos. Desculpa a demora. Eu tô Vamos terminar tranquilo com aqui. esse vídeo. E aí, na aula que vem, a gente vê do McMaster, que é a forma de se ensinar aspecto do meu orientador. Não por ele, mas por outro professor, que nem concorda com ele 100%, na verdade. E depois a gente vê do Guilherme Nunes. E eu vou adicionar depois mais uma que é a do Biblingo, que é outra forma de explicar aspecto verbal. Então, na próxima a gente vê mais 3. Hoje a gente viu só 2. Previous video, the Greek verbal system communicates both tense and aspect. Action takes place. First, do we want to describe an action? Ah, aqui, ó. É agora que os programadores vão gostar. Speakers have a choice when using a verb. First, do we want to describe an action or a state? And secondly, if the verb describes an action and not a state, do we want to describe a basic unmarked perfective action, or do we want to describe an action that is marked for continuation or as an unbounded process? First of all, we have the stative aspect. This describes an event or a state of being rather than an action. The stative aspect is communicated through the Greek pluperfect, perfect, and future perfect tense forms. We'll treat this aspect more fully in a later video. If the event is presented as an action, that is with fientive aspect, we have a choice to present the action as either perfective or imperfective in aspect. Perfective aspect presents the action as an unmarked, undifferentiated whole. By choosing the perfective aspect, we're not providing much more information about the verb. This is not to say that the action was not ongoing, but rather that it's being presented as unmarked for continuation or incompleteness. The perfective aspect is the default or unmarked selection and is communicated in Greek through the aorist tense form.
Conversely, the imperfective aspect presents the action as an ongoing process, adding more information to the verb than the perfective aspect. The imperfective aspect is communicated in Greek through the imperfect and the present tense forms. The perfective aspect might be used, for example, with the verb I ran, presenting the action as an unmarked whole. And the imperfective aspect might be used with the verb I was running. And therefore, this aspect adds more information than the perfective aspect. So in summary, we've seen that Greek provides essentially three different types of verbal aspect: stative aspect, perfective fientive aspect, and imperfective fientive aspect. Ele Types of organizou, verbal mas aspect. confundiu muita coisa, né? Eu achei excelente. Eu acho que eu entendi. Então, Eu usando também lá, por achei o exemplo, mais organizado. So in, perdão, perdoar é o verbo, né? Então, o stative, igual você deu o exemplo lá, então, se eu falo eu fui perdoado, ou até eu sou perdoado, é stative, os dois, porque indicam o status, digamos assim, né? E se eu falo eu perdoei, ou eu perdoo, Uhum. ambos eu estou usando perfectivo. Uhum. E aí, se eu falo, eu estou perdoando, eu vou perdoando aí, eu estou usando o imperfectivo, ou estava perdoando, sei lá, é esquisito, mas Uhum. seria isso. Então, Perfeitamente, exato. Falando em perfeito Então, perfeitamente, tipo, diga. então, de certa forma, o stative, ele muda quem que é o ativo da ação. Porque parece que você sofre ela, né? Tipo assim, eu fui perdoado versus eu perdoei. É outro significado totalmente, né? Tipo É, assim, estou no estado de perdão. Uhum. Seu estado muda. Não sei, assim, eu acho útil a categoria estativa. Na prática, ela ajuda bastante. Mas, assim, meu estado, eu não sei. Quando eu entendi que estado pode ser confuso, porque o stative também responde àquela pergunta que eu fiz mais cedo. Então, tipo, em vez de falar eu corri ontem, que é perfectivo, ou eu estava correndo, eu falar eu tinha corrido. Eu tinha corrido é stative. Não é estado de agora eu sou. Mas, de certa forma, assim, se eu tinha corrido, é uma coisa que estava acontecendo e parou, sei lá. A gente vai pensar, isso é no português, né? Mas, tipo, eu tinha corrido, então. É stative, né? Não é nem Uhum. perfectivo nem imperfectivo. O português faz uma coisa engraçada com o jantar, né? Tecnicamente, como é que você dá a ideia de que você está no estado de ter jantado? Ou você fala, eu estou no estado de ter jantado, ou você usa o jantei, que não tem um aspecto estativo. Quando você fala jantei, tem um aspecto perfectivo. Aí a gente Exato. inventou, a gente fala, eu tô jantado. O jantado, É informal, não existe. Mas a gente exatamente. fala, você chega na casa de alguém e fala, eu tô jantado. Perfeito. Então você já comeu. É stave. Caraca, a gente criou o stave no português, ó. Criamos o esteve para o verbo jantado. Para outros verbos a gente já usava formalmente, mas o jantado agora é novo, né? Ó, Hum. atenção para não se confundirem. A forma verbal do grego e também do inglês, perfeita. A forma verbal perfeita é diferente do aspecto perfectivo. O aspecto perfectivo, ele não está presente na forma verbal perfeita. É isso que vai confundir vocês na hora de classificar as coisas. Ah, eu tô de boa, porque eu Nomenclatura bem entendi que isso ruim. aí é a correspondência no inglês, e eu não sei isso aí no inglês mesmo direito, então não tô nem Mas aí. no grego eles chamam a forma verbal também de perfeito. E aí Ah, você fala, é? a forma verbal é perfeito, então vai ver o aspecto dela é perfectivo. Não, Não, é stave. Tá, entendi. beleza? então, eu tenho uma pergunta que pode soar engraçada, assim, mas é sincera. Então, no grego, por exemplo, nesse caso de jantei, ele não consegue falar, tipo assim, se ele jantou ou se ele foi jantado.
Porque os dois estão no estativo, sem adicionar uma palavra extra. No grego, se você quer dar a ideia de ponto de vista estativo, você vai mudar a forma do verbo na escrita. Você vai Igual falar no Então, mas português. jantado. eu, Você vai mudar a É, o escrita. então, jantado vai mas existir, né? então, mas ele não consegue falar se ele tá jantado ou se ele foi jantado. No caso, tipo assim, ele não Ah, consegue falar se ele estava ativo nessa parada ou se aconteceu com ele, no caso igual de perdão, que ele foi ah, perdoado, entendeu? Pergunta. entendi. Porque os outros casos era tipo assim, eu perdoei, ou então eu estava perdoando, né? É, Mas aí é perfectivo e imperfectivo, não eu é? entendo o que você Sim, está sim, esses dizendo. outros dois é perfectivo e É porque imperfectivo, no mas o português, estativo Vitor, essa terminaçãozinha do, ela mistura com o particípio. A gente mistura. A forma no português de falar voz passiva e a forma no português de falar particípio terminam do mesmo jeito, e aí a gente meio que confunde elas. Então, fui traído, voz passiva. Isso uhum. não é o particípio ativo, estou traído. Fui traído é só a forma passiva de trair. Hum, Estou traído então, é ativo, que é o que a gente chama entendi. de princípio. É complicado, porque a terminação é a mesma e as categorias semânticas se entrelaçam. É por isso que o verbo Então, também o foi é traído igual. seria perfectivo. Isso, foi Não, traído. Não, Ah, é, tá. Perfeito, entendi. é, É, tipo, é é. porque a gente está falando esquisito. O fui traído quer dizer que. Cara, depende. No português, se você fala fui traído, depende do contexto. Porque se você só Eu acho fala. que a gente pode estar misturando coisas diferentes, pô. Talvez Não, isso mas é aí porque, seja é porque uma. agora entra o contexto, ó, Breno. Você fala você vai numa coisa pastoral aí, fala, fui traído. Você tá falando de um evento, o evento da traição. Aí tudo bem, aí é perfectivo. Ah, mas se você fala, eu sou um cara que foi traído. É Aí você está estativo. dando uma nuance, é uma semântica mais estativa, é o seu estado de ser, né? Um cara que foi traído. Uhum, É entendi. complicado o É, faz português. sentido. Mas É assim, porque isso no português, o cara que foi traído, ele é um cara. A gente não fala assim, né? Mas seria um cara que ele é. Ele está traído, sei lá. Não, eu entendi. Eu acho que é é o só porque a gente. É lesado, porque o a pessoa português tem lesada, muita. É. lesado Eu já. acho que eu acho que tá mais difícil do que deve ser. Eu acho que a gente deve ver, vamos supor, sei lá, uma variação no verbo lá e entender que isso é Então estativo, a gente pronto, está olha tentando fazer aqui do o verbo português para o inglês. Eu soltar. acho que é É isso isso. mesmo, Breno. Olha o verbo soltar. O verbo soltar, luo, é esse aqui, tá? E se você quer escrever ele no aspecto perfectivo, você vai adicionar um epsilon e você vai adicionar um sigma depois do lu, e esse vai ser o finzinho que você vai colocar. E aí você tem a forma verbal do perfectivo no grego. É assim que você Qual dá que a é a ideia. diferença da primeira e da segunda linha? É passado e O, presente? isso, um elucimen e um elucimen, isso, exato. Tá vendo que aqui nesse gráfico tem duas formas de você ser perfectivo? Duas formas de você ser perfectivo, ó. Tem o auristo. Naquele outro, sim, naquele outro que você tinha mandado a gente ler, tinha lá, tipo assim, passado e não passado, né? E aí as colunas, né? Pronto, que é essa aqui de cima. Isso.
Então a gente estava vendo o futuro e o aoristo. Na verdade, esse é o futuro Uai, então tá e o tendo aoristo. tenso. O futuro não tem o aumentozinho e o aoristo tem esse aumentozinho aqui. Porque ele indica, na teoria de alguns gramáticos, cronologia passada. Meu orientador Não, ia discordar então, disso aqui. aí tá tendo tempo aí. Aí eu sei dizer, olhando pro verbo, se ele tá no É, passado ou no é o que futuro. alguns acreditam, sim. É, mas nem todos. Então, se o pessoal que acredita que indica tempo, eles vão falar, olha, tanto indica tempo como você tem uma marcação morfológica de tempo. E o meu orientador vai dizer, não, isso não é Talvez, uma marcação morfológica de tempo. talvez seja interessante a gente tentar pegar uma passagem ambígua, né, e tentar ver como cada um interpretaria e quais conclusões cada um tiraria baseado na sua concepção de aspecto e tal, né? Tipo assim, esse cara aqui lendo isso vai achar isso aqui, esse outro aqui já vai concluir outra coisa, né? Talvez isso. Lindo, lindo. Gostei. Boa ideia. Então é isso, queridos. Ô, Muito Paulo, top. rapidão, Hum, só para falar uma coisa. Eu dei essa Acho que ideia, ele pode mas essa parar ideia a gravação, pode parar a então. gravação? pode, Uhum. pode. Beleza, então. Eu dei essa ideia aí Onde é que em é? frente Já esqueci. de, Ah, aqui. de, de fazer essa análise lá, tipo assim, pegando um exemplo prático, né? Hum, Porque eu tava, tipo assim, comentei com o Breno, né? Anteontem, hoje, não, ontem, foi literalmente ontem. Eu hum. tava, tipo assim, fui chamado